Não, e é É, interessante que esse começo de Êxodo, a temática é o nome de Deus. É o nome de isso. Deus, que depois, até a gente vai falar um pouco em Levítico, é como carregar esse nome, né? Por isso que uma tradução melhor, talvez, do mandamento é não carregar o nome de Deus em vão, né? É se carregar o nome, porque é o que Moisés traz do deserto para avisar esse faraó que a gente não sabe o nome, que ele tem que deixar o filho dele, de Deus verdadeiro, sair do Egito, né? Parar de ser escravo. E aí o que acontece? Os nomes dos 5 livros de Moisés, né, dos 5 livros da lei, que aparecem na Bíblia hebraica, é mais sugestivo, no sentido do tema do livro até, do que o nome que a gente está habituado. Então, Êxodo, o que Êxodo sinaliza, né? Quando a gente fala, o livro de Êxodo. É a saída do povo de Israel da terra do Egito, é o Êxodo, é a saída, que é o nome ocidental, vamos dizer assim, do livro. E tudo bem, ele tem lá uma certa sugestão. Agora, em hebraico, No, na Bíblia hebraica, nomes. esses são os nomes, né? Shemot. Esses são os nomes, né? E É. que então já sugere que essa temática do nome ali vai ser um treco teologicamente super importante para o livro. Levítico a gente vai falar daqui a pouco, vai crar, né? E ele chamou, né? E Deus chamou a ideia, né? Mas assim, os nomes dos 5 livros da lei na Bíblia hebraica são as primeiras palavrinhas dos livros. E curiosamente, talvez por coincidência, eles entregam muito do conteúdo do livro, do conteúdo teológico do livro. Então, Bereshit, no princípio, Não, Gênesis, né? ô Vitor, uma das coisas que a cultura judaica antiga não tem problema é com spoiler. Porque Nossa, não, não tem. os nomes dos personagens entregam a história, o nome do local entrega a história, a primeira frase entrega a história. Então, assim, isso na cultura judaica não tem muito problema, não. Não tem, não tem, pelo contrário. Pelo contrário, é esperado e é uma coisa, digamos assim, boa. Então você tem Gênesis, né? Desculpa, até Ah, porque na pode ir. cultura oral é isso mesmo que tem que fazer. Você já joga no começo porque você está num diálogo e a pessoa, ó, já vou te falar o que vai ser comunicado aqui. É. Gênesis, ele é o livro que o nome ocidental é muito parecido com o nome na cultura hebraica, né? Então, Gênesis, a Gênese, o começo, né? Que é o que a gente conhece. Bereshit. Na língua hebraica, Agora, Bereshit, que é no princípio, ou no em um princípio, mas os princípio, né? nomes que a gente tem aqui no Ocidente têm a ver com a Septuaginta, certo? É precisamente, que também são nomes judaicos. Que também são nomes judaicos, assim, só que em grego. Né? Porque a Septuaginta, no que diz respeito ao Pentateuco, né, a Torá, a Septuaginta ela é uma tradução feita por eruditos do judaísmo de coisa de 150 a 200 anos antes de Cristo, né? Então, eruditos do judaísmo talvez seja um anacronismo da minha parte, mas assim, eruditos do Segundo Templo, acho que é mais preciso, né? Então, eruditos ali do Segundo Templo. Eles colocaram esses nomes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Eles colocaram esses nomes lá na Septuaginta. Depois, muito tempo depois, pelo menos o que a gente tem acesso, pode ser que isso já tenha um pouco antes, mas na estruturação massorética do texto, a gente está falando entre o século VI e século X, XI, depois de Cristo, a gente tem uma estruturação da Bíblia hebraica como nós a conhecemos hoje, e provavelmente foi ali que esses nomes hebraicos começaram a figurar para intitular os 5 livros de Moisés, ou o Pentateuco, ou a Torá, se você quiser. Então, conforme a gente acha nos códices da família de Ben-Asher e de Ben-Naphtali, você vai encontrar esses nominhos aí. Quando eu tô falando de Ben Asher e Ben Naphtali, aliás, esse é um negócio interessante para quem gosta de Bíblia, assim, o cara que gosta de, como que a Bíblia apareceu e tal, né? Para não errar mais, é curiosidade só, para não errar mais. Não existe um texto massorético, tá? Existem textos massoréticos ou famílias de textos massoréticos que compõem o que a gente chama de cânon massorético e tal. A gente abrevia como texto massorético, mas na verdade, assim, a gente usa fundamentalmente, na maior parte do tempo, a gente usa 2 textos massoréticos, que é o Códice de Alepo
e o Códice de Leningrado. Os dois são da família de Ben Asher, que é a família que Maimônides crer ser a mais fiel reprodução dos textos hebraicos. Mas existe uma outra família de textos massoréticos, que é a família de Ben Naphtali. Então, assim, quando o cara fala, porque o texto massorético diz isso, tá, em qual códice? Né? Geralmente ele está falando do Códice de Leningrado. Fontan, você é muito nerd. Calma, vamos pro texto. Você já Mas tá isso é só uma discutindo. curiosidade para quem gosta. Você tá fazendo crítica da fonte aqui. A gente só quer entender Levítico. É simples, é muito Não, mais não, é simples. textual. O que eu estou fazendo é textual. Tá bom, crítica textual. Ok. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica no card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!